Bem-vindos ao Analfabete, o seu canal de doses homeopáticas de sabedoria tecnológica. Eu sou Francisco Santos e esse é o curso de HTML básico. Nós vamos começar hoje com a estrutura do HTML, né? O sentido, para que se usa, etc. O HTML é uma linguagem de estruturação e exibição dos conteúdos da web, não é? Ele não dá nem tem a intenção de fazer a estética dos sites, mas ele serve para você organizar os textos, as imagens, tabelas, listas, links, de um modo geral. Então na aula de hoje, se você sentir à vontade, você pode pedir para que eu faça um vídeo sobre como instalar os aplicativos necessários, mas basicamente você vai precisar do VS Code. Você pode pesquisar por VS Code e esse aplicativo aqui. Pode clicar direto em download, selecionar o seu sistema operacional e instalá-lo. Com o VS Code instalado, você vai precisar principalmente dessa extensão Boilerplate, HTML Boilerplate, e você clica, é gratuito, manda instalar e depois habilitar. Eu já tenho, ela serve para facilitar a escrita do código. Uma vez instalado as extensões, você abre uma nova pasta, ou pode vir aqui também, Open Folder. Eu prefiro clicar em Open Folder porque vai permitir que você gerencie outros arquivos na mesma pasta. Ok, no meu caso aqui eu vou clicar em documentos, vou criar uma pasta chamada curso HTML e vou selecionar a pasta. Uma vez aberto o ambiente, você vai passar o mouse no topo desse nome, no canto esquerdo, e você tem aqui como criar um novo arquivo, new file em inglês, ou uma nova pasta. Nós vamos começar com criar um novo arquivo e eu vou dar o nome disso tudo aqui de base.html, por ser a base que nós vamos ensinar hoje. O arquivo principal de um site se chama index. Vou escrever aqui index.html. Deixe-me aumentar essa fonte. Acho que é suficiente para o vídeo, talvez um pouco mais. O meu arquivo principal deveria ser index.html em vez de base.html, mas como nós vamos apenas exemplificar e ensinar aqui, mais para frente nós usaremos um arquivo index como base. Ao instalar aquela extensão, vai ficar disponível para vocês uma série de opções conforme nós digitamos. Eu, sendo vocês, pausaria o vídeo e digitaria manualmente uma a uma instrução para que isso possa se tornar uma coisa comum do seu cérebro, ir e digitar, etc. Mas para a velocidade do vídeo, eu vou selecionar HTML5. Isso vai providenciar uma estrutura básica de uma página HTML, onde aqui ela é uma tag que
inicia HTML e ela finaliza aqui ao final da página. Por padrão, ela está me dizendo que essa página é em inglês, mas eu posso trocar isso, colocar PTBR. Isso não vai influenciar muito. Depois, entre HTML e HTML, existem duas estruturas principais. O head, que é a cabeça ou cabeçalho, né? Que serve para informar o navegador de internet instruções gerais para o funcionamento. Dito isso, e essa tag aqui, que não tem fechamento, ela não tem abertura barra doctype, não existe isso. É uma tag sem fechamento. Ela serve apenas para informar o navegador que isso é um documento do tipo HTML, para o navegador saber como vai interpretar esse texto. Dentro do head, nós colocamos instruções para o navegador, como eu havia dito. Uma das meta tags importantes que vão dentro de head é essa charset, que serve para informar qual é o conjunto, o set, né? Conjunto de caracteres que vai ser utilizado dentro dessa página. Nesse caso, nós colocamos o TF8 porque é um padrão de letra latina que aceita cedilhas, acentuações, etc. Ok? Talvez no Japão o padrão seja outro, não seja o TF8, porque o tipo de caractere é outro. A próxima tag, essa meta novamente, mas viewport é para permitir que isso seja, isso você não precisa praticamente decorar, é basicamente copia e cola se você precisar, para que a largura seja a largura do device, do dispositivo onde essa página está sendo acessada. Isso vai permitir com que um navegador de celular, né, de dispositivo móvel, adapte essa página com o tamanho da largura do seu próprio dispositivo. E aqui está dizendo para iniciar a escala em 1.0. 1.0, a escala da própria tela. Aqui, title é o documento do texto, né? O título do documento. E nós vamos incluir algumas outras tags nessa primeira aula. Mas com isso daqui, essa única coisa que faz, de certo modo, algo visível. Nós vamos agora precisar também de uma outra extensão chamada Live Server. Essa instrução, você vai precisar instalá-la, e ao instalá-la, todas as páginas HTML vão disponibilizar aqui na barra um Go Live. Ao clicar nisso, ele disponibiliza, né, um servidor de internet para que o navegador possa interpretar o código que você está fazendo. O interessante desse Live Server é que ele permite que, ao você alterar, o conteúdo possa ser recarregado, né? Sem você precisar salvar, etc. Aqui no topo você vê que existe a palavra document, e é aqui neste title, dentro de head, que fica, ok? Então, se eu vir aqui e colocar curso HTML, isto é atualizado e aqui no topo começa a aparecer curso HTML, ok? Mas vamos falar um pouco sobre tags, né? Porque é um termo que você vai ouvir muito nesse curso. Tag ou tag, né? Tag ou tag, vamos colocar em maiúsculo.
a tag é uma instrução que vai informar para o navegador como tratar o conteúdo que vai dentro da tag. Então, essa é a tag, aqui é o conteúdo e aqui é o fechamento dessa tag. Obviamente a tag chamada tag não existe, é apenas um exemplo, né? Então, meta é uma tag chamada meta, ok? Mas algumas tags, como eu disse no início, não tem fechamento. A tag HTML tem o fechamento barra contrária HTML. A tag head tem o fechamento, mas o conteúdo da tag head tem várias outras tags com ou sem fechamento. No caso da tag meta, não tem um fechamento como barra meta. Isso é um erro, ok? Tanto é que quando eu tento o ESLint, aquela outra extensão que nós instalamos anteriormente, não permite que eu erre, não é? Então, esta tag não possui fechamento, mas ela possui instruções. Então, uma tag pode ou não, dentro desta parte, na parte inicial, ter instruções. Essas instruções normalmente vão acrescidas de igual, aspa dupla, e aqui dentro são as configurações ou instruções, não é? É como se eu dissesse na realidade que aqui é o nome da instrução e aqui depois do sinal de igual seja de fato as configurações ou instruções. E uma tag pode ter uma ou várias instruções. Dentro do HTML, essas instruções nós chamamos de attributes. São atributos, não é? Da tag. Então, neste caso, a tag meta tem um atributo chamado charset que pode receber alguns valores, alguns parâmetros de configuração, nesse caso o TF8, que vai informar ao navegador que é uma página que aceita acentuações, cedilhas, etc. A tag meta também aceita viewport, content, etc. Nós temos ainda a título da tag meta a description, name, description, né? E nós temos o content, ou seja, o conteúdo desta tag description, como, sei lá, a descrição disto, curso de desenvolvimento web, módulo HTML, por exemplo. Eu posso ainda
o meu navegador está sugerindo, o meu VS Code está sugerindo outras tags. Neste caso, eu vou apenas dar um tab para complementar. Ele está sugerindo as keywords, ou seja, palavras-chave. E quais são as palavras-chave? HTML, CSS, JavaScript, PHP. Não é? Considerando que é um curso de desenvolvimento web, faz sentido essas meta tags. E agora, o autor. Neste caso, este que vos fala, Francisco Santos. Ok? Nada disso importa a título de estética. Ok? Nada vai aparecer aqui. Nada. Porque todas essas meta tags são apenas para informar o navegador coisas sobre essa página. Então, o mecanismo de busca, ao ler o seu site, vai saber que o conteúdo desse site é um curso de desenvolvimento web. Ele sabe que as palavras-chave para essa página, caso alguém quisesse pesquisar, não é? Seria algo como curso HTML, certo? E o autor desta página, nesse caso, Francisco Santos. Esta é a única tag que influencia, que neste caso aparece aqui no topo, chamado curso HTML. Ok, continuando. Aqui eu vou aceitar a sugestão. Supondo que eu queira incluir um arquivo de estilo, isso vai ficar mais para frente, não é? Para que serve? Mas é assim que se escreve e por padrão nós colocamos isso dentro da tag head. Isso é uma forma de incluir um outro arquivo dentro deste arquivo por instruções. Então eu não vou me aprofundar nesse momento, apenas fica como parte dessa videoaula, sendo aqui onde está href é a referência deste arquivo e aqui é como se eu dissesse, olha, vai procurar dentro da pasta CSS um arquivo chamado Style CSS, estilo CSS, ok? Mas isso fica para as aulas de mais avançadas. Para esse momento, isso daqui já basta. Da mesma forma, nós podemos ainda adicionar um comentário. Favicon, isso é um comentário, isso também não faz nenhuma nada estético, não é? E um comentário começa dessa forma, com a abertura de menor que, ponto de exclamação, 2 traços, né? Ou hífens, e aí você escreve o que você quiser. E para finalizar um comentário, seja na mesma linha ou seja onde você quiser, você precisa fechar com traço, traço e maior que. Então, isso é um comentário, né? E favicon é um ícone, não é? Para aparecer no canto, aqui onde está esse mini globo. Então, se eu pesquisar favicon link, por exemplo, nesta própria página, nós temos
vou exibir o código-fonte. Nós temos aqui um endereço de um favicon de um outro site, obviamente, mas para exemplificar e nós entendermos o que isso faz. Pronto. Agora o meu curso HTML, ele tem um íconezinho lá no cantinho e aqui é uma tag chamada link, que tem uma não sei como eu posso dizer isso, mas é uma relação. Que tipo de relação ela é? É um ícone e a referência onde que ela tem que buscar isto. Neste caso do arquivo CSS seria algo dentro do próprio servidor, dentro do próprio computador ou site, e nesse caso aqui ele está buscando na internet. Ambos caminhos são válidos. Ok. Obviamente, no seu projeto, você vai ter que achar um ícone compatível, ou mandar fazer, ou criar um ícone compatível com o seu site, não é? Mas o título de entendimento é isto. Ainda dentro desta lógica, nós vamos fazer a tag style, ou seja, estilo. E aqui nós vamos fazer uma instrução básica, no caso vou fazer um body, e aqui é diferente a estrutura, ok? Nós não vamos nos ater a isso nesse momento, mas é uma tag que começa com style, termina com style, ela funciona em qualquer parte do documento, mas recomenda-se que ela fique aqui ou ao final do documento, não no meio. E ela serve para, neste caso, eu estou fazendo uma instrução para o body, o corpo do meu site, e o corpo é tudo isso que está em branco, tudo isso que não tem nada nesse momento. Fique com o background, ou seja, com a cor de fundo, com essa cor. Se eu alterar isso para, sei lá, esse vermelho, agora o meu site ficou com fundo vermelho, né? Vou colocar esse rosa e assim por diante. No nosso caso, nós vamos deixar uma versão de cinza, que permite leitura, ok? Isso é uma tag CSS, isso é uma instrução CSS, não é um script. Nesse caso, nós estamos alterando a tag body do HTML, dando cor de fundo a ela. E é isso. Na próxima aula nós vamos inserir e começar a trabalhar com as tags de texto. Para isso, obviamente nós vamos criar outras instruções no CSS para estilizar minimamente. Não é a intenção ainda deste curso, desse primeiro curso, tratar sobre CSS, mas algumas coisas nós vamos passar para poder o conteúdo do curso ficar um pouco mais completo. Por hoje é só e até a próxima aula. Aqui é o Francisco Santos do canal Analfabyte, o canal das suas doses homeopáticas de sabedoria tecnológica.